Olá, pessoal! Quando nós lemos as Escrituras, ficamos sabendo que em muitas cidades de povos gentios, digamos assim, o Evangelho foi pregado nesses lugares. Porque foi isso o que o Senhor Jesus disse para que fosse feito. Pregar o Evangelho a toda criatura, sem impedimento algum. Então, Ele mesmo, o Senhor Jesus, preparou homens para fazer isso. Enviou esses homens para lá. O desígnio desses homens era pregar o Evangelho, sem dúvida alguma. Então, eles fizeram isso. Eles cumpriram essa responsabilidade com eficiência. Pregaram o Evangelho mesmo. Passaram por perseguições, prisões, açoites, até mortes. Mas eles cumpriram a missão de pregar o Evangelho. Porque eles mesmos foram salvos pela pregação do Evangelho. Então, esses homens foram comissionados pelo Senhor Jesus para fazer isso também. Em outros povos, onde existiam muitas pessoas que precisavam ouvir a mensagem do Evangelho, para que, por meio dessa mensagem, eles pudessem ser salvos pela graça do Senhor Jesus, que iria se manifestar pela pregação do Evangelho, acabando com a incredulidade, com a cegueira de entendimento, com a cegueira espiritual, acabando com a religiosidade, enfim, acabando com tudo isso. E é claro que aqueles que creram, eles começaram a viver uma nova vida em Cristo. Porque o Evangelho deu essa oportunidade disso acontecer. E isso aconteceu realmente. É um fato que está registrado em muitos textos das Escrituras. Então, a importância da pregação do Evangelho, genuíno, puro e simples, como o Senhor Jesus nos mandou fazer, é a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então, cada pessoa deve ter essa missão. Mas é preciso pregar o Evangelho que o Senhor Jesus concorda, e não outro Evangelho. Outro Evangelho não serve. Outro Evangelho o Senhor Jesus não concorda nem aprova. Que ninguém possa pregar outro Evangelho, porque isso é errado. Não tem cabimento algum. É algo que o ser humano não pode fazer esse erro, cometer esse erro em tempo algum. Então, a responsabilidade de pregar o Evangelho é algo muito sério. E não podemos brincar com isso em tempo algum. Então, é preciso que, tanto de sua parte como de minha parte, possa existir uma responsabilidade em relação a isso. Então, cabe a você e a mim hoje, no século XXI, agirmos de acordo com essa responsabilidade. Porque nós, hoje, no século XXI, somos ministros do Evangelho. Somos os embaixadores de Deus aqui. Somos os porta-vozes dele para que a pregação do Evangelho, para que a pregação do Evangelho seja anunciada em todos os lugares, para todas as pessoas. São essas pessoas que precisam ouvir. Você é o emissário dessa mensagem. Então, você e eu estamos incumbidos da pregação do Evangelho. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Por isso, tanto você como eu devemos permanecer no Evangelho genuíno, puro e simples, para que possamos pregar também um Evangelho genuíno, puro e simples, para que as pessoas que possam crer no Evangelho genuíno,
puro e simples. É simples entender isso. Então, não entendo por que muitos hoje estão pregando outro evangelho. Na verdade, eu entendo sim, porque eles nunca quiseram saber do evangelho genuíno, puro e simples. Eles se deixaram envolver e se enredar por um outro evangelho. Aí é que está o grande erro de muitas pessoas. Infelizmente, muitos vivem nessa condição de estarem em um outro evangelho. A realidade é essa. Dá para perceber, dá para se notar, dá para ver claramente. As provas evidentes disso estão por aí. Dentro desses templos construídos por mãos humanas que hoje são as denominações. Infelizmente, nesses lugares, a pregação de outro evangelho é feita e é aprovada por pastores, bispos e apóstolos que já estão renegando o evangelho do Senhor Jesus. Porque o outro evangelho traz muito mais vantagens, principalmente financeiras, para eles. Essa é a realidade. Então, é assim que acontece, pessoal. É assim que acontece mesmo, e isso dá para se ver, dá para se notar. Os resultados disso são os piores possíveis para a vida das pessoas. Porque muitas delas são enganadas pela pregação de um outro evangelho, do qual decorrem graves e más consequências para a vida dessas pessoas, que nunca souberam o que significa evangelho genuíno, puro e simples, porque porque se conformaram com outro evangelho, se amoldaram a ele, se acostumaram com ele, com esse outro evangelho. Então, quando alguém vem pregando a verdade do evangelho, segundo o Senhor Jesus, eles não aceitam, eles sentem repulsa por isso. Para eles, isso é algo repugnante, porque eles estão com a consciência cauterizada por causa de um outro evangelho. Assim, a verdade do evangelho genuíno, puro e simples, lhes incomoda os ouvidos. Machuca, ameaça. Ameaça aquele estilo de vida que o outro evangelho os levou a ter, que é totalmente diferente da vida daqueles que vivem pelo evangelho genuíno, puro e simples. A diferença é muito grande. Essa é a real, que muitos não caíram em si ainda hoje. Então, quando as pessoas não caem em si e não entendem isso, elas continuam no erro do outro evangelho. É por isso que as denominações hoje estão do jeito que estão. Acontecendo muitas coisas erradas, muitas práticas erradas, muitas palhaçadas, digamos assim, muitas besteiras, muitas palavras vãs, coisas inconvenientes acontecem ali. É um absurdo mesmo, sem cabimento algum. Por que você chegou a esse ponto? Por causa do outro evangelho. Essa é a realidade, pessoal. Então, o que deve ser feito? O que deve ser feito é que a pessoa tem que retornar à sensatez, se purificar desse erro causado por esse outro evangelho e voltar novamente para o evangelho genuíno do Senhor Jesus, como essa mensagem aqui está dizendo claramente. Então, isso tem que ser feito, pessoal. Tem que ser feito mesmo agora. É urgente que isso aconteça.
E eu espero que as pessoas entendam essa urgência de se voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. Porque cada pessoa é responsável por si mesma. A responsabilidade é pessoal. Então, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso hoje possam começar a entender isso. Possam começar a se limpar da sujeira, dessa porcaria chamada outro evangelho. Que é uma sujeira mesmo. É um fermento que está levedando muitas vidas, estragando, fazendo as pessoas errarem, fazendo as pessoas tropeçarem, caírem, laborarem em grandes erros. Tudo por causa desse outro evangelho. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje, porque o que deve existir na sua vida e na minha vida é o evangelho do reino de Deus, o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Isso é o que deve acontecer. Então, para encorajar, estimular, incentivar as pessoas hoje a quererem viver por esse evangelho, eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 15 e 16. E 17 também. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Já escrito assim, ó. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, Paulo sabia que em Roma existia uma necessidade de que a pregação do evangelho pudesse ser anunciada lá também. E ele foi chamado para isso, para pregar o evangelho aos gentios. E ele tinha essa vontade. Então, aquelas pessoas que iriam ouvir a pregação do evangelho pregada por Paulo, possivelmente iriam crer no evangelho genuíno, puro e simples, do qual nunca iriam se afastar, porque seriam estimulados a perseverarem nesse evangelho. Porque esse é o evangelho certo para você e para mim e para aquelas pessoas em Roma também. Não há dúvida disso. Pelo contrário, esse evangelho produz certeza e convicção na vida da pessoa para que ela nunca se afaste dele em tempo algum. Para que ela permaneça firme nesse evangelho. Porque esse é o único evangelho certo para qualquer pessoa. Outro evangelho ou outros evangelhos não são certos, são errados. E ninguém que está em Cristo pode aceitar ou se deixar envolver, se herdar para um outro evangelho errado. Não pode existir, isso não pode acontecer em tempo algum, não pode existir isso, em tempo algum. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, essa é a realidade. Todo aquele que crê no evangelho, ele será um homem justo que viverá pela fé. Sempre vai ser assim. Não pode existir variação ou sombra de mudança na vida dessa pessoa. Ela tem que viver por fé ou pela fé para sempre, tendo em sua vida o evangelho.
para que ela também possa pregar esse evangelho para outras pessoas. E assim deveria acontecer para sempre. Mas alguma coisa atrapalhou. O que veio atrapalhar foi a pregação de um outro evangelho. Foi aí que começou as más consequências disso, que são vistas até hoje, claramente, pode ser visto. Esse outro evangelho causando muitos males nas pessoas, causando distorções, causando mentiras, sofismas, raciocínios falazes, enganos, causando avareza, busca pelas riquezas, fazendo as pessoas só se preocuparem com coisas terrenas, fazendo as pessoas só se envolverem em negócios desta vida, levando as pessoas a amar ao mundo as coisas que nele estão, fazendo as pessoas se desviarem da verdade. Os resultados disso são os piores possíveis. Isso é que se pode ver. Então, quando o evangelho foi anunciado em Roma, ele mudou a vida das pessoas. Com certeza. E essas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, que é o evangelho, elas mudaram totalmente. Mudaram totalmente para viver em Cristo Jesus, no qual elas deviam permanecer firmes, porque a elas foi anunciado que ele era a pedra angular na qual elas deveriam estar edificadas. E tudo isso começou pela pregação do Evangelho. De alguém que não se envergonhou do Evangelho, mas foi lá pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que creu em Roma foi pela pregação do Evangelho. Assim como as outras cidades também. Então, isso é importante se entender hoje. Porque hoje, no século XXI, infelizmente, o outro evangelho está fazendo muitos estragos. Terríveis, graves, perigosos demais. Estão levando as pessoas para a ruína e perdição. Estão fazendo as pessoas estarem cegas e estarem guiando outros cegos. Mas é preciso abrir os olhos a esses cegos hoje. E só o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pode fazer isso. Como aconteceu em Roma. Como aconteceu em Éfeso, em Filipos, em Corinto, em Tessalônica, em Colossos, enfim. Foi assim que aconteceu. Quando as pessoas abriram os olhos, elas viram o Evangelho. O Evangelho abriu os olhos delas. E essas pessoas que abriram os olhos para o Evangelho, elas viram que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, elas creram em Jesus Cristo por causa disso, e foram salvos por Ele e por sua graça. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem eficaz que tem que surtir um efeito na sua vida e na minha vida também. Na vida de qualquer pessoa. Principalmente para aqueles que hoje estão em um outro evangelho. Então, é hora de parar e pensar nessa questão. Porque ainda há tempo de retornar à sensatez, se purificar do erro desse outro evangelho para sempre e voltar novamente para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Essa é a realidade que as pessoas têm que viver. Então, eu espero que essa mensagem de hoje possa ajudar as pessoas, para que elas possam acordar, despertar, abrir os olhos. Porque isso que tem que acontecer. E não adianta ficar na teimosia, na incredulidade. Não se pode continuar sendo
insubordinado, rebelde, não aceitando a verdade. Porque quando alguém não aceita a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela está jogando fora muitas coisas certas que ela poderia aproveitar em sua vida, que poderiam endireitar a sua vida, o seu caminho, o seu modo de pensar, de falar e de agir, que hoje está totalmente corrompido por esse outro evangelho. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando aqui eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando aqui, por causa desse outro evangelho, vão pensar que isso que eu estou falando aqui é besteira. E não vão dar ouvidos a essa verdade em tempo algum. Infelizmente, muitos vão ficar ainda nesse outro evangelho. Mas eu espero, em nome do Senhor Jesus, que alguém ouça essa mensagem e comece a se compungir, rasgar o coração, se humilhar sob a poderosa mão de Deus, se purificar do erro e dos estragos que o outro evangelho causou em sua vida. Então, para que assim as pessoas possam voltar novamente para o evangelho do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer. E ninguém pode mais ficar numa soberba, numa empáfia, numa teimosia, numa incredulidade em relação ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu espero que isso não aconteça mais, para que assim as pessoas possam ter esse Evangelho como a sua diretriz na vida. Tem que ser assim. Cada pessoa que está em Cristo hoje, ela tem que se guiar pelo Evangelho para conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque o outro Evangelho não vai fazer isso em tempo algum. Pelo contrário, o outro Evangelho vai te levar a que você possa viver para não estar agradando ao Senhor Jesus em seu modo de pensar, de falar e de agir. Esse é o objetivo do outro evangelho. Então, o outro evangelho é algo totalmente errado. É tão errado que ninguém em tempo algum pode cogitar a possibilidade de dar lugar à ocasião para esse outro evangelho. Não pode mesmo. Isso é algo que a pessoa tem que entender hoje. Porque isso é uma questão simples de se entender. Porque, de um lado, está o evangelho genuíno, puro e simples. E do outro lado está o outro evangelho, misturado, deturpado e pervertido. Agora, diante de você, eles estão. E é você que tem que discernir qual é o certo a você viver. Porque você tem que viver pelo Evangelho. Está bem claro aqui. Então, esse texto fala muito bem claro. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o justo só pode viver por fé pelo Evangelho. E é claro que eu estou falando do Evangelho genuíno, puro e simples. Não dá para se viver por fé por causa do outro evangelho. Ninguém vai conseguir viver por fé por causa do outro evangelho, em tempo algum.
Pelo contrário, o outro evangelho vai acabar com a sua fé. De forma que você não consiga ser um justo que possa viver pela fé. Tá vendo como isso é perigoso demais? Esse perigo, as pessoas têm que ver o perigo em que estão caindo. E quando verem isso, tem que fugir desse perigo, escapar, sair fora, fugir mesmo. Então eu espero que isso aconteça. Agora as pessoas podem e devem entender essa questão. Porque o Senhor Jesus, Ele quer ver você e eu do lado dele, pregando o Evangelho do Reino de Deus, sendo testemunhas desse Evangelho, sendo os ministros desse Evangelho hoje no século XXI. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, o objetivo que o Senhor Jesus quer que nós possamos concretizar é esse, e não outro. Não seja seduzido por um outro evangelho. Não caia nessa artimanha. Não se engane com esse outro evangelho de facilidades, de portas largas, que não exige abnegação, renúncia, desprendimento, arrependimento, nem exige uma conversão sincera. Tudo nesse outro evangelho é falso, é enganoso, é mentiroso, é prejudicial, é mortal, acaba com a vida espiritual da pessoa, acaba com a fé, acaba com a boa consciência, acaba com tudo, estraga tudo. Então, o melhor a ser feito é decidir firmemente hoje voltar para o Evangelho genuíno. Para que esse Evangelho genuíno possa construir em você uma vida que viva pela fé, inabalável. Viva pela vida esperança, viva a esperança, viva pela graça. Viva em Cristo Jesus, que é aquele do qual você nunca deve abrir mão. Porque Ele te ensinou a desapegar de tudo e a viver nele, por Ele, para Ele, sempre. Então, eu espero que essa mensagem possa esclarecer tudo. Porque é uma mensagem que tem esse objetivo de esclarecer as pessoas que hoje estão envolvidas com outro evangelho, para que elas vejam o erro em que estão caindo, porque ainda há tempo delas se purificar desses erros causados por esse outro evangelho. Então, se você quiser viver uma vida saudável em Cristo Jesus, é preciso voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. É só dessa forma que você conseguirá viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Eu espero que isso aconteça mesmo. Porque as pessoas têm que entender isso. É a única maneira, e a única maneira de se viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus é estar no evangelho que Ele aprova e concorda, que é o evangelho que Ele pregou, que é o evangelho que fez você viver pela fé. Então, se você tem que viver pela fé, assim como eu tenho que viver pela fé, só o evangelho pode produzir isso na sua e na minha vida. Então, é isso que nós devemos entender. E tudo que foi falado aqui foi com esse objetivo. Agora é com a pessoa que ouviu. E a pessoa que ouviu deve entender isso como verdade.
com a mensagem do próprio Senhor Jesus, para que assim todos possam estar no Evangelho que o Senhor Jesus pregou. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.